Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Ed. Hoje eu, Egias Fernandes, na companhia do meu amigo Leandro Corrêa, Opa, mais pessoal. conhecido como Leozão. Vamos dar continuidade aí aos episódios em parceria com o pessoal do Médico Residente. E hoje a gente vai receber o Dr. Arthur Lopes, dessa vez não para falar sobre medicina preventiva, mas para falar sobre a neurocirurgia. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. A neurocirurgia, como muitos sabem, é uma especialidade assim, muito cobiçada, muito interessante e acredito que muito chamativa para a maioria das pessoas, tanto leigas, acredito eu, como para os acadêmicos, né? Até para gente que é médico, enfim. Parece algo meio que inalcançável às vezes, né? O pessoal tem muito estereotipo, né? Tem um status, né? Mas só apresentar aqui nosso convidado, ele é graduado em medicina pela UPE, fez residência em neurocirurgia lá no HC USP, especialista em neurocirurgia funcional e pelo HC USP também, especialista em neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e membro da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor. Um grande currículo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, e pessoal. Também, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? A gente agora está em parceria com o Médico Residente aí nessa nova empreitada, né? E é isso, a gente tá... Tamo aí. Já deixa eu curtir, porque vai ser bom. Doutor, mas começar do começo, como é que funciona a residência de neurocirurgia? Quanto tempo? Pode dar uma introduçãozinha assim, só uma palhinha pra gente ter a noção? Claro. A residência de neurocirurgia ela é por acesso direto, né? Então, você faz a prova normal, como todo mundo faz, e faz a prova para acesso direto. São 5 anos, né? Você não precisa fazer nada. Antigamente, no Brasil, há uns 20 anos atrás, a residência durava menos, né? Eram 4 anos. A gente atualmente somos 5, desde 90 e pouco. Existe até uma proposta de aumentar o tempo no Brasil, talvez 6 ou 7 anos. Nos Estados Unidos são 7 anos também, né? O pessoal vai até o R7, né? Mas no Brasil atualmente, 5 anos, entrando por acesso direto, né? Então é prova que todo mundo faz, você acaba a faculdade e entra. Eu acho que é até bom assim, porque algumas coisas de cirurgia, talvez, geralmente quem faz já tem um interesse, né? Então já tem uma habituação, mas a neurologia, que é uma coisa um pouco mais complexa, que eu acho que às vezes você não vê tão bem durante a vida acadêmica, você aprende na residência. Então acho que vai bem ser acesso direto, né? Porque teve, por exemplo, a cardíaca, também virou assim, né? Acho que a neurocirurgia fica bem assim, processo direto, os 5 anos, sabe? E depois que o senhor explicou essa introdução pra gente, doutor, como é que é a residência de neurocirurgia? Porque, por exemplo, por ser uma especialidade cirúrgica, né, a maioria das cirurgias das subs, o pessoal passa por cirurgia primeiro, para depois fazer uma sub. No caso da neurocirurgia, já é direto. Então, assim, dentro da neurocirurgia em si, de 5 anos, tem uma subdivisão, por exemplo, faz cirurgia, 1 ano de cirurgia, e depois vai mais para a neurocirurgia, ou vê neuroclínica primeiro, depois vai para a cirurgia geral e depois vai para a neurocirurgia. Como é que funciona? Meio que a divisão assim, os serviços que a gente passa durante a residência de neurocirurgia. Pronto. Geralmente, o que acontece? No R1, você entra basicamente para neurologia. Você vai fazer os estágios de neurologia, ambulatório, enfermaria, vai aprender neurologia. A neurologia básica assim, é importante, né? Até frisar isso aí, você não vai se igualar nunca ao neurologista, o pessoal sabe, faz 3, agora atualmente algumas residências até 4 anos, né, de residência, então assim, é outra residência, mas você aprende o básico, né, da neurologia, exame neurológico, principalmente semiologia. Então a R1 é basicamente isso, e fazendo alguma coisa de neurocirurgia, pronto-socorro, faz UTI também, então você dá plantão, você pega a rotina das urgências, né? Então, basicamente, o R1 a gente faz isso. No R2, você começa a fazer, de fato, neurocirurgia. Então, você segue nos plantões, faz UTI também, você já sai da neurologia e vai aprender o que a gente chama da clínica neurocirúrgica, né? Então, o R2,
assim, você aprende realmente de fato a operar no R3, no R4, no R5, mas o R2 eu acho que talvez seja o ano mais importante, porque você vai aprender o que é mais importante para quem é cirurgião, que é quando você vai indicar a cirurgia, quando você não vai indicar, o que é que você vai fazer, o que é que você não vai fazer, como você vai operar. Então, as colunas cervical, você vai operar por via anterior ou via posterior, você tem que saber isso aí. Isso você aprende no R2. Você não vai aprender a operar ali, depois você vai aprender a operar, a técnica, tudo, mas aprender a indicar quando fazer cada um dos casos, sabe? Então o R2 é um ano muito importante para a sua prática, né? Para você fazer o que é certo. E aí no R2 você vai fazer basicamente isso aí. É o ano mais puxado da residência, é um ano muito puxado, assim, muito duro, porque você cuida de toda a neurocirurgia, então é muito, muito puxado. E aí, a partir da R3, você vai entrar, assim, de fato, talvez na neurocirurgia de técnica, de prática, e aí você vai entrar nos estágios, né? A grande maioria das residências, ela funciona por estágios. Então, existem, como a medicina, todas as especialidades de maneira geral, você tem subs, né? A neurocirurgia também tem, então tem a funcional, que é o que eu faço, a base de crânio, tumor, coluna, nervos periféricos. Você vai fazendo, vai passando por cada um dos estágios, vai vendo as patologias, vai aprendendo a operar os casos. E isso aí não necessariamente você vai rodando cada um, você roda às vezes 2 de uma vez, assim, coluna e nervos periféricos, por exemplo. E aí no R3, R4, R5 você vai seguindo os rodízios, né, as coisas, vai entrando nas cirurgias até acabar o R5. O R5 você vira o residente chefe. Na grande maioria das residências é o residente chefe, que é o que vai organizar a clínica. Alguns lugares tem a figura que a gente chama de preceptor. Em São Paulo o nome preceptor é diferente do que a gente fala aqui, né? Sim. Aqui a gente fala preceptor, que é a pessoa mais velha, geralmente as pessoas que são mais graduadas dentro das residências, né? Assim, tipo, os staffs mais importantes. Lá o preceptor é uma pessoa que acabou a residência e fica meio como organizador da residência. Então isso é comum, lá no HC todas as clínicas têm, então a neurocirurgia, a neuroclínica, a cirurgia geral, todos têm um preceptor que fica meio que organizando a residência. Então o R5 lá, junto com o preceptor, ele vai organizar. Então o R5 ele tem a responsabilidade também. O R2 ele tem mais o trabalho braçal, assim, de resolver as coisas, de se organizar. O R5 ele tem o trabalho de organizar mentalmente, assim, a clínica, né, e fazer as coisas acontecerem, fazer com que tudo aconteça bem e checar se os outros estão trabalhando bem. Acho que basicamente funciona assim, sabe, a residência. É uma maneira mais ou menos como a gente se organiza. Resumindo, grande parte dos 5 anos, o R2 é mais pesado, o R1 nunca sabe de muita coisa, né? Então tá ali tentando não atrapalhar o serviço. E o R3 e R4 é quando você realmente começa a botar a mão na massa e ir aprendendo, né? E o R5 seria aquele cara que organiza. Massa. E pro senhor, como é que foi essa escolha? Já entrou na faculdade querendo fazer neurocirurgia, que às vezes a gente vê, né, no cursinho, a pessoa nem passou em medicina ainda, mas diz, eu quero ser neurocirurgião, porque assisti Grey's Anatomy e quero ser... Já chega decidida já. Cara, não, na verdade, assim, eu entrei aberto a tudo, eu até... Inicialmente, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi endócrino. Lá na UPE a gente via no 5º período. Gostei muito, achei muito legal. Aí depois eu sempre fiz muita coisa na faculdade. Uma coisa que eu acho que é importante, e mesmo que as pessoas que vão direcionadas, eu sempre falo, né? Você tem que ver tudo, você é médico. Primeira coisa, antes de ser neurocirurgião, você é médico. Então, ver tudo, e eu gostava de fazer muita coisa. Então, fiz plantão de neo, fiz plantão de obstetrícia, UTI... E aí, no final, assim, da graduação, eu entrei na Liga de Cardio e na Liga de Neuro. Acho que no 6º período, eu entrei nas duas. Gostava muito de cardio também. Acho que cardio também é muito dinâmico, é uma clínica legal. Eu acho muito interessante também. E comecei a fazer neuro aí nos plantões no HR, achava legal, tudo. Gostava, mas aí, e achava neurologia muito legal também. Acho muito interessante também neurologia. Acho que são os melhores médicos, assim, admiro demais, são brilhantes. E aí no internato, meu primeiro rodízio no internato foi de cirurgia geral, lá no Getúlio,
E eu assim, gostei muito, assim, eu via a rotina, achava pô, legal, chegava lá 5h30, 6 horas, ia organizar as coisas e tal, 7 horas começava a operar. Porra, é isso que eu quero fazer. Eu achava assim, eu gostava da neurologia e gostei da parte cirúrgica, assim, do dia a dia. Porque eu acho que você também divulgar por um plantão é meio difícil, assim, você dizer, o plantão tal. Gostava do plantão, achava legal tudo. Gostava de subir nas urgências lá, como estudante. Mas quando eu via dia a dia, eu disse, porra, isso é legal. Gosto, assim, você faz um consultório, assim, que é legal, mas assim, não é só o que eu queria, só fazer consultório. Gostava muito de cirurgia, então eu disse, acho que eu gosto de neuro, eu gosto de cirurgia, então eu falei neurocirurgia. Então, resolvi fazer. E aí, desde o começo do internato, eu já resolvi que ia e assim, me dediquei, logicamente, a todo o internato, mas sabia que eu queria fazer neurocirurgia, rodei um opcional de 1 mês de neurocirurgia, a gente tinha direito a rodar uns opcionais e sabia também que eu queria sair, assim, queria fazer residência fora e me organizei. Minha esposa, eu assim, namoro com minha esposa desde do 3º para o 4º período da faculdade, então a gente sabia que queria fazer residência junto, fora, enfim, a gente foi embora. E teve esse processo de escolha da neurocirurgia, né? A gente viu que o senhor também fez especialização em neurocirurgia funcional e dor também. Aí, dentro da neurocirurgia, só para a gente organizar aqui, quais seriam as subespecialidades que tem, assim, as grandes possibilidades que tem, né? Você falou base de crânio, tudo. Quais seriam essas especialidades dentro da neurocirurgia e como é que também foi esse processo de escolha para a neurocirurgia funcional do senhor? Rapaz, é um bocado. Deixa eu lembrar aqui, ó. Tem tumor, base de crânio, coluna, nervos periféricos, funcional, pediatria, então você pode fazer só neurocirurgia, assim, pode se especializar em neurocirurgia pediátrica, pode fazer a parte de trauma e neurointensivismo, coluna já falei, nervos já falei, hipófise é junto com base de crânio, essas são basicamente essas. Talvez tenha esquecido alguém, mas... Não fiquei com raiva da gente, mas... Mas assim, é muito variado. E hoje em dia as pessoas costumam fazer, sabe? Fazer alguma sub, ficar mais 1 ou 2 anos fazendo. Eu, particularmente, gostei muito da funcional. A funcional é uma área, assim, o que é neurocirurgia funcional? Neurocirurgia funcional tratador, é tratamento cirúrgico da dor, distúrbios do movimento, né? Doença de Parkinson, tremor essencial, aspasticidade e epilepsia. Então, assim, eu sempre achei muito interessante, assim, inclusive é uma das coisas que mais me impressionou, assim, porque mesmo para quem quer fazer neurocirurgia, isso é um mundo meio distante, assim, não é todo lugar que tem, às vezes não tem muito, e eu achava muito legal, assim, você via, uma cirurgia de Parkinson, o cara fica muito bem, assim, tipo, é um grande ganho de qualidade de vida, entendeu? Então eu achava, assim, me interessei desde o começo, quando eu comecei a ver, assim, conhecer na residência, eu disse, acho que é isso que eu quero também fazer. Muito legal, você vê uma pessoa com dor, você melhora, entendeu? Você traz um ganho de qualidade de vida, uma pessoa que tem epilepsia, para de ter crise, melhora o número de crise, é muito legal, entendeu? Então, gostei, assim, gosto de outras coisas também, coluna, a gente faz nervos periféricos, enfim, tudo é interessante, mas a funcional acabava sendo mais legal, assim, sabe? Mas, de maneira geral, quase todo neurocirurgião, hoje em dia, ele vai acabar se especializando em uma área. Mesmo que na prática, a gente, assim, você vê todo mundo, por exemplo, eu sou neurocirurgia funcional, prefiro, se eu pudesse, eu só faria isso, mas, assim, eu opero tumor, opero coluna, porque assim, na prática, questão de volume e tudo, você acaba fazendo tudo, mas acaba que as pessoas elas vão se especializar em alguma área, assim, que tenham mais interesse, sabe? Entendi. Professor, eu nunca ouvi falar, não sei se já ouviu falar, mas não sei se existe. Existe especialização para neurocirurgia, no caso, por exemplo, algumas especialidades têm as especializações, né? Para neurocirurgia, que assim, aparentemente parece uma especialidade muito prática, né? Muito mão na massa. Existe isso, uma especialização? E se existem especializações com uma carga horária parecida com a residência? Não tem. A gente não pode, assim, você não pode, não existe uma especialização, um curso. A especialidade ela é regida pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né? Na verdade, assim, para ser neurocirurgião, você não precisa ser especialista pela sociedade. Sim. Você precisa de uma residência credenciada pelo MEC, você é neurocirurgião,
A grande maioria das pessoas fazem o título de especialista, né? Acaba fazendo sim a prova de título de especialista, mas você faz a residência e você é neurocirurgião. Especialização, eu acho que nem, assim, é difícil, porque como é que você, assim, como é uma especialidade cirúrgica, né? Fica difícil você conseguir ter o volume, ter a quantidade de casos, né? Teria que ser um hospital muito grande que não tivesse residência, mas aí seria melhor para o hospital você credenciado ao MEC, né? Sim, com certeza. Acho que não vejo espaço para ter, não. Sim, sabe? entendi. E a gente já comentou um pouquinho da rotina, né, do dia a dia. O R1 vem mais neuroclínica, o R2 seria mais a questão organizacional mesmo, o bruto, né, da enfermaria. O R3, o R4, o R5, no dia a dia, já entraria na questão da neurocirurgia em si, né? E nesse dia a dia do senhor, da residência do senhor, teve algum caso, alguma história assim marcante que o senhor se lembre, assim, que o senhor guarde, que o senhor use como exemplo? Cara, tem algumas coisas, assim, essa parte da funcional, eu achava me impressionou muito quando eu entrei e me chamava muita atenção, ainda me chama, ainda tem coisas que assim que você fica impressionado. Você vê a melhora, e muitas vezes a melhora assim dentro da sala cirúrgica, o paciente melhorando. Os casos de dor, eles impactam muito a gente também, porque muitas vezes a gente trata com pessoas com câncer, né, e a pessoa está sofrendo, às vezes está num cuidado paliativo, você ajudar chama bastante atenção. Alguns casos de trauma também, então muitos casos que a gente opera assim, que chegam muito graves e melhoram, sabe? A gente teve até um caso interessante que chegou em Glasgow 3 já, midriático, e a gente operou, o cara com 3 dias estava acordado, estava bem, assim, seria praticamente morte encefálica. A gente operou, ficou muito bem, até a gente publicou esse caso, mandou para congresso, e esse foi um caso que chamou muita atenção na residência na época. Os casos da infantil, infelizmente, eles chamam muita atenção para a gente também, porque assim, você sofre um pouco, sabe? Você vê uma criança mal, você não quer ver uma criança doente, né? Você vê muito conflito familiar também, então você vê que infelizmente você tem muito questão dos pais, às vezes não dão tanta assistência, principalmente os pais, né? Os homens acabam largando um pouco, infelizmente. Então chama atenção, assim, faz você ficar meio mal, assim, sabe? Questão, tanto que eu acho que eu talvez não tenha feito infantil, não por não gostar de criança, que eu gosto muito, mas porque a questão de sofrimento de criança é meio foda, assim, de você lidar, sabe? Mas eu acho que isso é isso, cara. Mas do ponto de vista positivo, acho que os casos da funcional, eles chamam muita atenção, assim, sabe? Você vê a melhora da pessoa, a melhora de qualidade de vida, é muito, muito bom, muito bom. Entendi. Professor, e tira uma dúvida, a gente sabe que na prática a carga horária da residência médica são 60 horas, né? Na prática não, no papel. Falei na prática. No papel são 60 horas. Mas na prática, como era lá na residência do senhor? Assim, para o pessoal saber como é a realidade também. Não, né? É puxado. Assim, né? A gente tinha... muito duro, assim. A carga horária... Na neurologia... A gente seguia meio que o padrão da neurologia, embora você ajudasse a neurocirurgia também, tivesse os plantões, tudo, você... porque assim, o que acontecia? Primeiro que em relação ao plantão, a gente estava plantando do R1 ao R4, né? O plantão de R1 e R2, você é o que vai receber os pacientes, vai atender, vai organizar para operar. No R3 e no R4 você fica no hospital, mas você fica mais para dar um suporte, assim, vai ter cirurgia, você vai entrar, vai ajudar, vai ensinar o residente mais novo, e nós sempre tá lá, sabe? Então, pelo menos 1 ou 2 plantões por semana. A carga horária lá começava muito cedo, então a gente tinha visitas de enfermaria às 6 horas, na segunda e na sexta. Então, o R5, chefe, né, a gente tinha algumas enfermarias lá, são alguns prédios. Então, cada um deles chegava, existiam alguns R5 chefes, porque cada prédio era meio que separado. Então, você chegava às 5h30 para passar a visita, o R5, 5h30 para passar a segunda e sexta, para ver se estava tudo bem. O R2 tem que chegar
bem antes, porque tem que ver todo mundo antes, checar se tá tudo bem, ele checar todos os pacientes, examinar para passar. Então, assim, 6 horas a visita, 6h30 a reunião clínica, segunda e sexta. Na terça, na quarta e na quinta, a gente tinha as reuniões didáticas de aula às 6h30. Então, você chegava, assim, dependia de cada um. O R que chegava mais tarde, chegava às 6h30 num dia, ou 6 horas na visita. E aí a hora ia. O R1 saía, acho que umas 7, 8 horas com uma neurologia, o R2 não tinha hora para sair ou não saía, não dava tempo. E o R3, o R4, o R5 dependia muito. O R3 geralmente onde a gente roda a neurocirurgia infantil, então é pesado, porque você vê muita criança, assim, você tem muita criança para cuidar. O R4 e R5 vai no horário de sair que ele acabar as suas atividades de cirurgia. Então, pode acabar meio-dia, pode acabar 6 horas, se for uma cirurgia maior, mas o R5 também, habitualmente lá, existe ainda uma rotina de o R5 ele passa a visita com o R2 pela manhã para checar se está tudo, como é que está, o que é que vai acontecer durante o dia. E ao final do dia ele passa de novo com o R2 para checar se tudo foi feito, se tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer e dizer assim, ó, tem que fazer isso aqui até acabar o dia, porque senão, assim, as coisas têm que acontecer, né? Então o R5, lá o R5 ele tinha um trabalho maior, até maior que o R4. O R4 lá era um ano mais tranquilo, porque você é um residente mais velho e você não tem a responsabilidade do R5. Então, acabava o R4 de ir embora e resolver a vida. Mas era isso, cara, assim, de carga horária é isso, até que, assim, até falo, né, e a gente tinha você tem 3 grandes limitantes na vida, sono, fome e banho. Um desses 3 você vai ter que abrir mão, você não abre mão, você não consegue fazer os 3, você vai abrir mão de algum. Eu, graças a Deus, ainda tenho uma certa facilidade em não comer, de fome, então eu conseguia lidar bem com ficar sem comer, ficava tranquilo, assim, porque realmente higiene e sono me incomodam, assim, ficar sem. Como fome, realmente eu já tinha uma facilidade de ficou melhor pra mim, né? Mas uma das 3 coisas você vai abrir mão, você não consegue, não dá. E quanto ao mercado de trabalho, doutor, ainda é uma especialidade visada, né, por muitos, mas só que assim, tem o fator do limitante também para muitos, é que meio que o retorno vai demorar para chegar, né, assim, são 5 anos, não é todo mundo que, às vezes, as opções de vida da pessoa, né, enfim, por escolha, mas assim, como é que é o mercado de trabalho? Assim, termina a residência, termina a residência, o que é que você faz? Já monta o consultório, já entra numa equipe? Como é que são as opções do mercado de trabalho para quem se apresenta para a neurocirurgia? Cara, eu acho assim, depende muito do local que você tá? Por exemplo, Recife é um local que ele é muito aberto. Você tem alguns grupos em algumas especialidades, poucas, mas você consegue fazer o que você quiser. Tá? Então, se você quiser entrar, se cadastrar no hospital e fazer suas coisas, você se cadastra em outro. Você não tem o hospital não impede você trabalhar dentro dele. Então, se você levar seu caso, você vai poder fazer em qualquer lugar. É melhor você estar num grupo, você acaba tendo mais pacientes. Então, assim, fica mais fácil. Em outros lugares, tem lugar que tem cooperativa, você tem que ser filiado à cooperativa, e aí tem algumas prioridades, enfim, acaba sendo um pouco mais difícil em alguns estados do Brasil. Aqui é mais tranquilo. Então, assim, você pode, o que é que o recém-formado faz habitualmente? Dá plantão, né? Sempre manter um plantão para ter uma renda mínima. E aí varia muito de local para local. Tem lugar de São Paulo, tem plantão que chega a pagar R$1.500, R$2.000, assim, 12 horas. Bom, aqui o plantão do estado paga, acho que 700, 800 reais líquido, né? O plantão aqui do HR, que é o que em Recife tem de plantão. Tem o Pelotas também, que paga mais ou menos isso aí. E você monta o seu consultório, né? Assim, para você ter cirurgia inicialmente, basicamente seu plantão, acaba assim, quem faz residência em algum local e fica no local, acaba
se mantendo no hospital geralmente, trabalhando assim, fazendo a área, né? Fica, por exemplo, quem faz funcional no HC geralmente fica lá, ajuda, entendeu? Fica entrando nas cirurgias, ensinando os outros. Mas é basicamente consultório, você monta um consultório aqui, em Recife, você pode montar seu consultório, começar, vou manter meu consultório, vai começar a fazer comercial, propaganda, tentar captar os pacientes, entendeu? E a partir disso, você viu você está no seu consultório, tem um tumor de 5 centímetros, pronto, é cirúrgico. Pronto, eu quero levar para o português. Chega lá no português e diz, eu quero operar esse paciente aqui e tal, você vai operar, não tem nenhum problema. Entendeu? Então, assim, em Recife eu acredito que seja até relativamente fácil. A questão é, lógico, difícil você começar, né? Neurocirurgia é uma especialidade, eu acho que a especialidade cirúrgica de maneira geral, quando você é mais novo, às vezes gera um pouco de medo, às vezes, do paciente, né? A pessoa vai entregar a cabeça para você, então... Não é qualquer coisa, né? Ela às vezes fica um pouco com receio. Mas é isso, cara. A prática, assim, as pessoas habitualmente elas falam que é difícil, né? Eu acho que quando você fala com um cirurgião e ele vai falar de rotina, acaba falando mais mal do que bem. Eu acho que depende muito de você. Recife é um lugar muito aberto. Recife, se você montar o seu consultório e começar a fazer propaganda, se você for um cara conhecido, tudo, o seu consultório for cheio, você vai atender muita gente, você não tem restrição e você vai gerar seus casos, vai operar onde você quiser. Então, eu não acho que isso seja difícil. Alguns amigos meus tiveram que ir para a cooperativa, entrar em escala, dar plantão por mais de um ano sem fazer caso. Então, eu acho o jeito que eu voltei para aqui para Recife eu achei ótimo. Então, eu acho tranquilo, assim, sabe, de rotina, assim, não vejo problema não. Eu encorajo. Acho que a pessoa que quiser fazer neurocirurgia aqui consegue fazer tranquilamente. E como é a rotina do dia a dia de trabalho do senhor? O senhor hoje dá plantão ainda, trabalha com consultório, como é que é? Só para... Eu tenho um plantão do HR, né? São 24 horas pelo estado. Faço consultório 3 turnos na semana. 3 turnos na semana. Habitualmente eu opero 2 dias na semana. Porque assim, como a gente trabalha, neurocirurgião quase sempre vai entrar na cirurgia junto com alguém, né? Então são muitas cirurgias do grupo, né? Então assim, um tem um caso, aí o outro vai ajudar e assim, a grande maioria dos casos que você opera são ajudando, né? Para gerar um volume, para ser só o seu caso, de fato, você demora um tempo. Então a gente vai se ajudando, né? Cada um eu trabalho dentro de um grupo e a gente cada um vai gerando seus casos, vai ajudando o outro. Então geralmente 2 dias, eu gravo aula, né, para o médico residente. Complementando a renda. Geralmente um dia na semana. E a gente passa a visita, né? As visitas dos pacientes internados, geralmente a gente se organiza para ir se ajudando, né? Um dia que um está mais tranquilo vai, outro dia outro está mais tranquilo vai, e a gente vai vendo junto, né? O bom de você trabalhar com grupos é que você tem afinidade com as pessoas, você consegue pedir ajuda, né? Um dia alguma coisa complica, vai lá, passa por mim hoje e tal. Então, geralmente é isso, assim, consultório, plantão, cirurgias, passar visita. Quem geralmente fica no SUS também, eu faço só o plantão pelo SUS, né? Quem fica no SUS geralmente faz um ambulatório, né? De alguma coisa, faz um dia... Geralmente quem trabalha no SUS como cirurgião faz um dia cirúrgico e o consultório, né? Um ambulatório geralmente no mesmo dia, ou em dia separado, mas geralmente no mesmo dia. Eu não trabalho com SUS, assim, tenho vontade, mas por enquanto não aconteceu. Entendi. E uma parte também que a gente queria saber, que até para deixar claro para o público também, é a questão da rentabilidade, do quanto, por exemplo, numa consulta de neurocirurgia no ambulatório, por exemplo, certo? Assim, inicialmente, você vai captar o paciente, quanto em média o neurocirurgião costuma cobrar, ou por cirurgia, cada cirurgia tem um valor específico, ou assim, você está num grupo, aí tem um valor acordado. Como é a questão da rentabilidade da área, assim, quanto a valores? O plantão é basicamente isso aí que eu falei, né, em 12 horas. Assim, é difícil, assim, claro que tem pessoas que fogem à média,
tá? Mas eu vou falar em média aqui. A consulta você faz basicamente consulta por plano, pelos planos de saúde, porque você, assim, é difícil gerar consulta particular, tá? A grande maioria das pessoas que eu conheço, tem algumas poucas pessoas que fazem só consulta particular, mas geralmente você faz uma consulta particular que paga 80, 100 reais uma consulta, certo? Em média, os planos de saúde maiores pagam isso aí. E cirurgia depende também. Tem pessoas, novamente, pessoas que fazem particular, que já tem algum nome, que conseguem ganhar melhor. Uma cirurgia, em média, um procedimento, vai pagar aí 1.000 a 5.000 no máximo, assim, chegando. Então, acho que é isso. As visitas hospitalares, a grande maioria, você não cobra. Não que você não cobra, você não pode cobrar. Quando você faz uma cirurgia, alguns planos de saúde, as 10 primeiras visitas e outros planos, as primeiras 15 dias de visita, eles não podem ser cobrados. Então, quando você passa a visita num paciente, por exemplo, paciente pré-operatório, você pode cobrar a visita. E a visita paga geralmente o preço de uma consulta. Uma consulta de consultório. Depois que você operou o paciente, você não pode cobrar a visita. Então, mesmo que você vá ver a pessoa, você não pode cobrar o plano de saúde quanto a isso. O preço da cirurgia, ele engloba as visitas pós-operatórias. Então, se o paciente ficar 1 dia ou 9 dias, você não vai ganhar. Tá? Então, assim, as visitas, você até ganha de visita, mas é pouco, sabe? É que geralmente você vê no pós-operatório, então quase nunca gera alguma coisa assim, não. Então, mais ou menos isso. Consulta uns 80, 100 por procedimento de cirurgia, 5.000 e os plantões. Então, mais ou menos isso aí. Aí depende do seu volume. Se você tiver cirurgia todo dia, você tá bem. Senão, aí vai de cada um, né? Vai gerar o volume. Tem uma dúvida que surgiu agora. Existe, assim, o auge da carreira do neurocirurgião, por exemplo, ele terminou a residência. Nos primeiros anos sempre vai ser mais difícil, né? Porque esse processo de começar o consultório, muitas vezes você acaba dependendo do plano de saúde, você não consegue fazer uma consulta particular, que você consegue receber mais, né? Em quanto tempo, assim, você demora, digamos, para atingir esse auge da carreira, né? Cara, se existe, né? Uma média. As pessoas que eu conheço que fazem, isso também depende muito do lugar. Tá? A gente está falando de realidade de Recife. As pessoas que eu sei que fazem isso, elas têm pelo menos 45, 50 anos de idade. Tá? E aí já tem pelo menos uns 15 anos de formado. E são pessoas que fazem algumas coisas bem específicas, assim, que viraram uma referência na área. Realidade de outros estados pode ser um pouco melhor. Por exemplo, em São Paulo você consegue trabalhar melhor assim, em questão de retorno financeiro, porque você tem o capital lá é muito maior, né? Então, assim, você consegue, né? Existe uma cultura de organização, das pessoas cobrarem particular, não fazer consulta por plano, cobrar a cirurgia particular também. Então lá você consegue um pouco mais jovem fazer isso. Aqui em Recife, assim, novamente, geralmente uns 50 anos, mas mesmo as pessoas que eu conheço que têm 50 anos ou mais, a grande maioria ainda faz tudo por operadoras, né? Por plano de saúde. Entendi. Atende por plano, cobra pelo plano. São poucas, acho que não tem 5 pessoas que fazem totalmente particular em Recife. E uma penúltima pergunta. Dá para empreender como neurocirurgião? Cara, dá. Você tem... a gente até montou, né? Vai aproveitar para fazer uma propaganda também. Um curso de dor para estudantes, para médicos generalistas. A gente fez atualmente, eu trabalho dentro de um grupo de dor também, com outras 4 pessoas, né? Dentro do Hospital Português, a gente fez um curso de dor bem legal. Dá para, assim, o seu grupo, você pode empreender dentro do seu grupo como médico, né, trazer inovações, você pode lançar cursos. Dentro da neurocirurgia você tem muito isso, assim, por exemplo, curso de neurocirurgia funcional, você vai ter o que a gente chama de hands-on, né, você vai lá praticar um cadáver. Para dor também tem. Então, aqui no Brasil a gente ainda não tem tanto, porque aqui no Brasil você não pode usar cabeça, assim. Você já, assim, quem gosta de neurocirurgia na prática, assim, às vezes vê que fora do Brasil você tem curso que você tem a cabeça, a pessoa corta o pescoço e a pessoa faz os acessos, enfim, faz tudo que quiser dentro da cabeça. Eles vendem, eles
fora pode fazer isso. Aqui no Brasil você não pode partir o corpo, vender, enfim, não pode. E aí, aqui no Brasil você tem muito assim, você pode cortar no IML, por exemplo. Lá a gente tinha, no IML não, desculpa, no IML você não pode cortar porque tem questões legais, no SVO. Sim. Você pode, a gente tinha uma estágio de técnica cirúrgica que você não pode cortar lugares que vão ser expostos. Então você não pode fazer uma técnica na mão. Mas, por exemplo, a cabeça ele se corta, né, na linha do scalp. E aí, como depois ele costura e não fica visível. Então, a gente podia treinar nisso aí. Mas, voltando para a pergunta, né, que eu me perdi um pouco. Você pode fazer cursos para neurocirurgiões. Isso existe muito mais fora do Brasil. Mas você pode fazer também. É questão de querer mesmo. Entendi. Ok. E também uma última pergunta, doutor. Se tivesse um outdoor, onde todo mundo pudesse ver, onde todo mundo que passasse com os carros pudesse ver, tudo bem grande. Se o senhor pudesse escolher uma frase para colocar, o que é que o senhor colocaria? Cara, assim, se para falar de neurocirurgia... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Sobre a vida, sobre o que quiser. Um pensamento, uma ditado dica, chinês. um ditado. Provérbio chinês, né? Se tivesse que colocar qualquer coisa de vida, eu diria que Santa Cruz é o melhor time do Brasil. Né? Mesmo que seja uma mentira. Mas, cara, eu diria, não sei, eu diria que neurocirurgia... Eu sou bastante feliz com a neurocirurgia. Acho que a neurocirurgia é a melhor especialidade médica que existe. Assim. Encorajo todos a fazer. Acho que é uma coisa que é difícil, mas no final vale a pena. Foi árduo, mas chegou lá. Chega no final do nosso episódio, a gente vai pro Biscoito da Semana, que aí é uma dica, né? E a gente sempre começa pelo nosso convidado. O senhor preparou alguma coisa pro pessoal? Um livro, uma série, um vídeo? Não, cara, achei legal isso aí. Achei bem interessante essa ideia da coisa. Eu gosto muito de ler, gosto muito de música. E fiquei pensando nisso aí que vocês falaram. Um livro particularmente assim que eu achei muito legal, que eu li ano 2020, né? Não foi ano passado. Em 2020 foi um livro que se chama Isso Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Esse Richard Feynman é um físico, não sei se vocês conhecem, já viram ele. Ele participou do projeto da bomba atômica na década de 50, 60 e antes, né? A bomba foi antes. Ele ganhou o Nobel também em algum dos anos. E ele é um cara que, por que eu falo dele? Porque eu gostei muito do livro dele, até vejo muita coisa dele, porque é um cara que era brilhante e falava o tempo todo de você aprender de fato as coisas, de você estudar, de você estar o tempo todo aberto a saber das coisas, de você ter humildade. É muito isso para médico de maneira geral e para quem é cirurgião, às vezes é muito difícil lidar. Todo cirurgião, ele é orgulhoso e ele é vaidoso. Em maior ou menor grau ele vai ser. E a gente tem que saber lidar muito bem com isso, de você ter a humildade de entender, de escutar as pessoas, de aprender. Então, era um cara que o tempo todo no livro ele falava disso, de mudar a cabeça, de estar tentando entender as coisas de maneira diferente, de entender de fato as coisas. Então, assim, é um cara que me chamou muita atenção nisso. Eu não conhecia ele, comprei o livro assim, vi na internet e disse, eu comprei esse livro aqui e depois eu virei fã desse cara, porque um cara que brilhante, que inventou muitas coisas e ganhou o Nobel e falava o tempo todo, essa humildade, aprende as coisas, não tem arrogância e a gente sempre tem que se policiar quanto a isso, porque o cirurgião, todos são, inclusive eu. Mas, assim, você tem que prestar atenção para não exceder, tentar sempre estar aprendendo. Então, acho que o livro que eu indicaria seria o livro dele. É uma autobiografia, ele escreve da vida dele, é muito legal. E aí? Legal. Fugindo, né, um pouco da proposta do professor, eu trago algo mais para a gente relaxar, né, um pouco também, né, de outra forma. Eu trago uma série, né, que lançou agora, né, na Netflix, como sempre, né? Vai, continua. Uma série que lançou agora, que não lançou agora, né? Lançou a quarta temporada agora,
Não. Esse é meu biscoito, pô. É Como é que você teu vai biscoito. fazer isso comigo? Não dá. Não, é Continua, edição. É edição continua. corta. Não, não tem problema não. Continua. Tu tem outro biscoito? Tô brincando. Continua. Bom, meu biscoito, eu trago aqui uma série, né, que lançou agora a nova temporada, né, que é Cobra Kai, né, que é a história do reencontro, né, de Daniel LaRusso e Daniel San, né, com o seu arqui-inimigo Jack Lawrence. E aí eles estão nessa empreitada contra o dojo, né, que Jack Lawrence fazia parte antes. E aí vou deixar para vocês verem, porque é uma história muito boa para quem é fã de Karate Kid, né? E é isso, traz muitas lições de vida também, tem muita ação, muita aventura, tem até um toque de romance, né, adolescente, tudo mais para quem gosta. E aí é esse meu biscoito. Cobra Kai. Muito boa essa série, Muito boa Cobra Kai. Meu biscoito da semana vai ser um livro, diferente. O título do livro é Hobby como Artista. Ele traz algumas lições em que a gente pode incorporar a criatividade do nosso dia a dia. E o hobby como artista é esse lance, tipo ver coisas que as pessoas fazem e como eu posso incorporar elas no meu dia a dia para ser mais criativo, né? Acho que a criatividade muda muito a gente, acho que é uma coisa inata do ser humano, né? Nenhum outro ser consegue ser criativo e resolver, né? Então acho que a criatividade ela é muito interessante assim, para a nossa prática, para a medicina como um todo. A gente, sei lá, às vezes acaba sendo muito a mesma rotina, né? Sempre aquilo todos os dias. E acho que às vezes uma criatividade, um roubo assim, acho que pode mudar uma coisa numa vida de um paciente, uma forma de resolver. De vez em quando a gente vê por aí, né? O paciente não sabe ler e aí o médico vai lá e faz a receitinha, coloca o solzinho, coloca a lua para ele saber os horários. Então acho que você aprender a ser mais criativo, acho que é uma técnica fundamental aí para a vida. Muito bom. Muito bom. Então é isso, pessoal, né? Queremos agradecer ao professor Arthur Lopes, né, por estar nesse projeto com a gente, junto com o médico residente. Né, chegamos ao fim do episódio, né, infelizmente. Agradecer mesmo o pessoal do bastidores, agradecer né? o pessoal Dudu, da Dimas. Estão aqui com a gente sempre, nos editando, nos fazendo, deixando mais bonito também. É né? difícil, mas eles conseguem. Eles são bons. E sigam a gente nas redes sociais, sigam o Eu Médico Residente nas redes sociais também, né? E onde a gente pode encontrar o senhor. O curso lá, como é? Pode fazer o jabá agora. Agora pode fazer o mexão, tudo, o arroba, tudo, o curso. Eu estou no Instagram também e o nosso curso está no Mediclube, que é junto com o Médico Residente, né? Então, a gente tem um site Mediclube, você consegue entrar pelo Médico Residente também e encontra a gente lá. Curso muito bom de dor, para todo mundo aprender melhor. O Instagram do senhor É arthur.lopes.neurocirurgia. É isso, né? Bom, É gente, isso. esse foi mais um episódio do Café com Med. Gostaria de agradecer a todos por nos ouvirem até aqui. Agradecer novamente ao pessoal, o professor Arthur Lopes, Léo, o pessoal aqui dos bastidores, Sempre Dimas, recebeu a Dudu, gente muito bem. o pessoal do Médico, que nessa parceria é sensacional. É só isso. Valeu. Tchau. Boa noite.